que significa o Natal? Já parou para pensar nisso? No final das contas, traduzindo o que a Bíblia diz a termos bem leigos, é que nós somos tão miseráveis que, se não fosse Deus invadir o espaço-tempo para nos resgatar, nós continuaríamos presos e mortos em nossos delitos e pecados. Aprove Deus habitar dentro de nós, assim como foi da sua vontade nos resgatar por intermédio do teu único filho, aquele que nasceu numa manjedoura, um rei que poderia habitar nos maiores palácios, escolheu habitar nos lugares mais simples, porque não havia espaço no mundo para ele. Da mesma forma que muitas vezes não há espaço dentro de nós, a não ser que ele entre e faça uma faxina, a não ser que este amor imensurável nos transforme e nos molde e nos torne cada dia mais semelhantes a ele. Bom dia a todos, que o nosso Senhor Jesus Cristo possa habitar dentro de nós, que ele possa se fazer presente, que ele possa transformar o nosso pensar, o nosso agir, que ele seja a razão de nossas vidas. Bom dia a todos, fazendo hoje a live a partir do Instagram do Confronto. Eu vou fazer sempre por aqui, tá, galera? Então se acostumem, vocês que já estão acostumados. Talvez outras pessoas que costumavam entrar não entrarão, mas a intenção é que, no final das contas, quem quer dá um jeito, quem não quer arruma uma desculpa. E, se Deus quiser, ele leva a live para quem for da sua soberana vontade. Enquanto isso, que nós possamos continuar a meditar nas Sagradas Escrituras, crendo que somente ela nos traz vida e paz. Livro de número 62, a Epístola de 1 João. Nós vamos abordar hoje essas últimas epístolas, melhor, daremos início, a essas últimas epístolas, os escritos de João, que foram escritos aproximadamente 90 anos depois de Cristo. Esse período do qual marca essas epístolas joaninas, você vai verificar que 1ª, 2ª e 3ª João e o Evangelho de João foi escrito nesse período, nos últimos 10 anos aproximadamente do primeiro século. É importantíssimo você saber essas datas, porque daí você poderá enxergar a realidade como cada um destes homens escreveu e aonde eles estavam situados, para que vocês possam compreender cada vez de maneira mais abrangente. Você vai observar que essa epístola foi escrita aos cristãos de maneira geral. Ela é tida também pelos estudiosos como parte das epístolas gerais. A cidade da qual alguns entendem que foi escrito é na cidade de Éfeso. Trata-se da comunhão com Deus e com os filhos, de maneira que vai retratar os cristãos, da maneira como eles devem andar, como eles se portam, acima de caminhar, praticar a justiça e manifestar este amor de Deus que nos envolve e nos direciona de maneira sobrenatural. Se você for observar de maneira muito clara, você vai ver o autor de maneira muito peculiar. Você vai ver que ele sempre fala acerca do amor. João é considerado o discípulo do amor. Ele que fazia parte do círculo íntimo de Jesus. Lembram? Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. Quando nós enxergamos essas particularidades, nós vamos enxergar de maneira completamente distinta cada uma das epístolas. Vocês vão olhar para umas epístolas, olhando essas peculiaridades, vocês vão conseguir extrair de maneira um pouco mais abrangente aquilo que Deus quis dizer. Por quê? Observe que a nossa fé, ela é firmada em um conhecimento da palavra, em um conhecimento firmado único e exclusivamente naquilo que o Senhor estabeleceu como fundamento. O fundamento de Deus não está, por exemplo, no Natal. Não, o Natal
Recebi milhares de mensagens de Natal. Tentei responder, mas no final das contas, o Natal é simplesmente uma data comemorativa. Queria eu que fosse relembrado em todos os lares, de fato, que Jesus acabara de nascer, que ele havia nascido, comemorado o nascimento de Cristo no mundo, mas nós sabemos que não se trata disso, se trata meramente de uma data sem sequer profundidade. Muitos conhecem Cristo meramente por intermédio de um Natal. Cristo foi revelado por intermédio das Sagradas Escrituras. A forma como nós conhecemos Jesus ou Cristo é por intermédio das Sagradas Escrituras. Nós não temos os apontamentos necessários para datarmos determinadas coisas, mas nós não o adoramos por conta de uma data em específico, mas sim por conta daquilo que ele é, daquilo que ele manifestou nas nossas vidas, por conta daquilo que ele se manifestou em meio à história. Então, todo esse conhecimento emana das Sagradas Escrituras. Assim como João retratou milhares de verdades, nós deveremos conhecer essas verdades para termos nossa fé firmada nisso. Você vai ver no Evangelho de João que nós lemos os 7 grandes eu sous, os 7 sinais que apontavam para a divindade de Cristo. Observe que esses milagres que foram retratados, até mesmo no Evangelho de João, nas suas epístolas eles não são mencionados, mesmo porque ele trata de outros assuntos, do quais também são tão pertinentes quanto. E você vai observar essa questão mais prática, do qual nós leremos em breve algumas partes, tá bom? Você vai ver outra questão peculiar, você vê essa grande diferença dele para com os outros. Você vai ver Pedro, de maneira que ele era um rude pescador, de forma que as suas atitudes eram impulsivas. Ele era um evangelista nato, um pescador não só de peixes, mas no final das contas de gente, como foi manifesto ali em Atos. Você vai ver a característica de Paulo. Paulo, que era esse homem zeloso, extremamente capacitado mediante a instrução que havia recebido, intelectualmente capaz de discorrer sobre assuntos que para muitos eram complexos. Você vai ver que no final das contas ele se torna aquele que vai fazer uma edificação. Pedro então fazendo uma evangelização e Paulo trazendo um conhecimento um pouco mais sedimentado. E depois nós poderíamos olhar para João nesse final do primeiro século, vendo ele como também, embora como um pescador, mas ele mais consertando redes, conforme é mencionado em Mateus no capítulo 4, verso 21. Você vai ver que o trabalho dele era mais reparar essas brechas mesmos, causadas pela mensagem do Evangelho. Tanto que nós vamos ver nessas epístolas questões ali, particularmente tratando esses pequenos ruídos que surgiam. Tanto que essas cartas dele refutavam uma série de conhecimentos que estavam despontando à época, manifestando única e exclusivamente o verdadeiro cristianismo que emanava daquilo que Cristo havia vivido e agora tinha sido completamente registrado e de maneira que se perpetuaria por toda a eternidade. Lembre-se que o mundo passará, mas essas palavras não passarão. A palavra de Deus é inabalável, a palavra de Deus está fechada dentre todas as coisas transitórias do mundo. Nós estamos falando de algo que é completamente eterno. Então, o que é eterno, o espaço-tempo não poderá interferir. Você vai ver então esse ministério de restauração, dessa forma, estabelecendo essas três funções de cada um, do qual eu mencionei agora, apenas para vocês conseguirem montar uma imagem mental onde vocês possam organizar seus pensamentos. Então lembre-se, Pedro, evangelização, Paulo fazendo essa edificação e depois João vindo com essa restauração. Nós vamos ver também que a última carta ao livro de Apocalipse, é o livro, né? Não é considerado carta, mas de qualquer forma, o livro de Apocalipse, você vai ver de maneira também muito detalhada a vinda do nosso Senhor.
Lembre-se que tem muitas peculiaridades, tudo que foi escrito. Você vai ver em Gênesis, apenas de 1189 capítulos, você vai ver apenas 4 capítulos dos quais o pecado não estava presente. Os 2 primeiros capítulos de Gênesis e os 2 últimos de Apocalipse. O resto permeado do pecado, o domínio sobre o pecado, a não ser Cristo vencendo sobre o pecado, manifestaria apenas a destruição da humanidade. E por fim, concretizando de maneira que Deus soberanamente manifesta tudo aquilo do qual ele já realizou. Observe, quando nós falamos que já realizou, é porque já realizou. O espaço-tempo é apenas mensurável por nós. Lembre-se que tempo é aquilo que mensura a degradação de algo físico, material. De forma que nós somos espirituais, não estamos sujeitos ao tempo, não nosso corpo, mas nossa alma, elas não estão sujeitas ao tempo. Então, tudo aquilo que vai acontecer já aconteceu. Isso às vezes dá uma bugada muito nas pessoas, né? Porque as pessoas não conseguem imaginar além do que seus olhos veem. Da mesma forma que quando nós vemos uma profecia, significa o quê? Eu estou falando de profecias bíblicas, tá? É muito bom se fazer entendido. Quando nós falamos acerca das profecias que haverão do que acontecer, daquilo que está registrado nas Sagradas Escrituras, nós não temos como uma mera possibilidade, nós temos como uma certeza, porque vem daquele que conhece a eternidade, que nos traz a revelação daquilo que já aconteceu, não daquilo que irá acontecer. Já aconteceu do ponto de vista de Deus, do nosso ponto, claro que irá acontecer, mas do ponto de vista espiritual, tudo já está concretizado. Ainda que você esteja agora neste corpo carnal, passando por essas séries de intempéries, por esse período curto de espaço, pensa que não é nada, 100 anos, 80 anos perto da eternidade. Em breve nós acessaremos essa eternidade, do qual nós poderemos desfrutar daquele que se resume todo o tempo. Vamos então olhar para essas questões peculiares do qual ele trata, principalmente essa questão da união, essa questão de compartilhar, de estar unido, a igreja no geral, a igreja como formada por aqueles que são chamados para fora. Isso é o verdadeiro significado. Você vai ver que o mundo é o lugar do qual nós somos separados, então chamados para fora do mundo. E dentro dessa comunhão nós poderemos presenciar a realidade disso que eu estou falando agora, de Cristo ressurreto, do Espírito nos guiando, de sermos fortalecidos por este Santo Espírito. Você vai ver que a comunhão do cristão, dentro dessas palavras de João, que ela é sempre baseada na vida de Cristo. Sempre o foco é Cristo, sempre é Cristo em nós. Ele sempre nos direcionando, nos apontando para aquilo que é vida. A vida não emana de nós. Lembre-se que do homem não emana nenhum bem. Nós sabemos que essa comunhão é devida única e exclusivamente a Cristo. Por exemplo, a reunião na igreja não diz respeito aos nossos gostos pessoais. A reunião da igreja é formada porque nós nos reunimos enquanto corpo de Cristo, reunindo pessoas de todas as raças, tribos, línguas e nações, pessoas das mais variadas etnias, dos mais variados gostos. Um gosta de rock, o outro gosta de MPB, um gosta de ler, o outro gosta de ver vídeo, um gosta de comer arroz com uva passas, o outro gosta de comer chester, o outro gosta de comer pizza, o outro não gosta de comer nada, o outro gosta de comer carne. Você vai ver que os gostos dentro de uma igreja, eles são os mais variados possíveis, porque não está atrelado aos nossos gostos, às nossas vontades, mas está atrelado à união em Cristo Jesus, do qual essa união sempre deve apontar para Cristo Jesus, que nos fez um só corpo, uma só igreja. Entender isso é primordial, principalmente lendo João. Observe que essa união, ela não é, como que eu posso utilizar para não ser até mesmo mal interpretado. Essa comunhão é, ao mesmo tempo que ela é muito acolhedora, ela é exclusiva. Ela é exclusiva. Por que ela é exclusiva? Ela é exclusiva para aqueles que creem nessa realidade.
Deus chama o mundo ao arrependimento, mas somente aqueles que creem, que possuem a vida do Senhor. E aqueles que creem, eles manifestarão uma vida naturalmente transformada. Não por conta daquilo que eles fazem, mas por conta daquilo que Deus fez dentro do coração dele. Não importa os seus gostos, enfim, mas se importa daquilo que Deus fez dentro dos seus corações. Essa mudança, essa questão de mudança de perspectiva está atrelada única e exclusivamente ao poder soberano de Deus em reunir um povo para si em torno dele. Então, observe que essa união é exclusiva. A igreja, embora um templo físico onde acolhe todos, a igreja invisível do Senhor, a igreja constituída por todos aqueles que Deus escolheu desde antes da fundação do mundo, é formada única e exclusivamente por Ele, do qual Ele sabe e Ele nos atrai a si, de maneira que nós podemos viver essa união exclusiva, porque Ele de fato nos comprou e nos mantém firmes, ligados a Ele. Nós poderemos olhar a palavra que é abordada ali nessa carta de João, a palavra crer, ela aparece muitas vezes. A chave que todo momento ele utiliza, a palavra do qual ele usa ali de maneira preponderante é crer. E depois é o amor, né? Se você vai ver, ele sempre retratando o crer e o amor. Então, a crença está ligada ao amor, porque o verdadeiro amor emana única e exclusivamente daquele que nos amou, e por intermédio dele que nós conseguimos conhecer o que é amor. E este amor vai abrir nossos olhos para todos os erros, para todas as mentiras. Lembre-se que o amor, ele não, embora seja hoje definido por homens, ele não vem do que o homem define, mas sim daquilo que Deus estabelece por intermédio da sua soberana palavra, direcionando o povo a uma crença do qual transcende o que ele sente. Observe, quando nós falamos de amor, talvez você tenha uma concepção de amor, mas o amor está relacionado àquilo que Deus fez por nós, enviando seu Filho para morrer por nós, entregando a sua vida por nós pecadores. Então esse amor que não está atrelado a nada do que nós fazemos, um amor completamente incondicional. Eu estava falando agora e me veio à mente a palavra, a palavra não, né? A música, acho que é do Djavan, né? Um amor puro que sabe a força que tem. No final das contas, essa é a realidade, esse amor puro que emana única e exclusivamente de Deus. Se Deus nos amou, nós de fato conseguiremos amar, como foi bem dito aqui nas palavras de João, essa primeira epístola. E dentre todas essas coisas também você vai ver todos esses contrastes, tá? Você vai ver sempre esses contrastes, luz e trevas, vida e morte, verdade e mentira, amor e ódio. Ele retrata de maneira muito bela tudo isso. Eu vou tratar de alguns pontos em específico. Não vou ler os 5 capítulos, embora também seria muito rápido para lê-los, mas vou falar apenas de algumas questões. No primeiro capítulo, no verso 1, ele começa da seguinte forma: proclamamos a vocês aquele que existia desde o princípio, aquele que ouvimos e vimos com nossos próprios olhos e tocamos com nossas próprias mãos. Eu gosto de fazer sempre paralelos, né? Vou abrir aqui em 1 João, no Evangelho de João. Ele começa da mesma forma, olha que interessante. Proclamamos a vocês aquele que existia desde o início, aquele que ouvimos e vimos com nossos próprios olhos, tocamos com nossas próprias mãos. Olha como ele diz, no princípio, no Evangelho de João, no capítulo 1, no princípio aquele que a palavra já existia, a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, ele existia no princípio com Deus, por meio dele Deus criou todas as coisas, sem ele nada foi criado, aquele que a palavra possuía a vida, sua vida trouxe luz a todos, a luz brilha na escuridão e a escuridão nunca conseguiu apagar. Depois vai para Gênesis capítulo 1 e vem de novo no princípio, Bereshit. Eu não sei hebraico não, tá? É uma das poucas palavras que eu sei. Bereshit Barak Elohim. No princípio Deus criou os céus
e a terra. A terra era sem forma e vazia, escuridão cobria as águas profundas e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície. Então ele já fala acerca deste Deus, o Criador de todas as coisas. Algumas pessoas, durante muito tempo, eles criam de maneira completamente distinta do que nós cremos. Eles iam construindo uma série de visões, do quais depois elas eram refutadas mediante as Sagradas Escrituras. Imagina que tem pessoas que não acreditam que Jesus era Deus. E se acredita que Jesus era Deus, ele não habitou em corpo humano. Algumas pessoas creem dessa forma. Por exemplo, ele veio, ele nasceu como homem e depois ele foi tomado pelo Espírito da divindade, e quando ele morre ali, ele já não habita a divindade, porque se ele é Deus, ele não deveria morrer. Daí você vai ver uma série de pensamentos que eram conduzidos por essa forma, ou às vezes que ele não era um Deus triuno, era apenas espécies diferentes de Deus. Tudo que você imaginar já aconteceu na história. Tudo que você imaginar dessas concepções, então, todas essas heresias que acontecem hoje já aconteceram no passado. Você vai ver aqui no Evangelho de João ele tratando. Então ele vai tratar de maneira muito clara, direcionando para aquele que é. Aquele que é. Lembre-se, aquele que é. Grave muito bem isso. Ontem eu estava até falando isso com a minha esposa, estávamos aqui conversando, brincando, né? Daí ela estava arrumando o cabelo, daí ela vira e fala: filha, você tá linda. Eu falei: não, ela não está, ela é, porque quem tá é temporário, quem então, no final das contas, quem tá não é. Daí ela começa a dar risada, né? Porque eu começo a olhar para esses conceitos e no final se trata de verdades daquele que é. Então ele é imutável, ele é o princípio de todas as coisas. Nós devemos entender o que ele está retratando para nós, para que possamos enxergar o mundo de maneira completamente diferente. E ele retrata aqui como testemunha daquele que havia visto todas essas maravilhas, até mesmo tocado com as suas próprias mãos. Lembre-se de ele ter se reclinado no peito de Cristo, como é mencionado. Ele diz no verso 2 ainda do capítulo 1 de 1 João: aquele que a vida nos foi revelado e nós o vimos. Agora testemunhamos e lhe proclamamos que ele é a vida eterna. Ele estava com o Pai e nos foi revelado. Anunciamos-lhes aquilo que nós mesmos vimos e ouvimos, para que tenham comunhão conosco. E nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que vocês participem plenamente de nossa alegria. Continua no verso 5. Esta é a mensagem que ouvimos dele e que agora lhes transmitimos. Deus é luz e nele não há escuridão alguma. Portanto, se afirmamos que temos comunhão com ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmamos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Mas se confessamos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso e mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra. No final das contas, você vai ver essa mensagem do qual era proclamada, ele falando acerca dessa comunhão, essa comunhão do qual eu retratei logo neste início, afirmando que essa comunhão é real e ela é real por intermédio daquilo que nós vivemos e manifestamos por intermédio de nossa vida. Você vai ver que ele diz que se você tem comunhão, você não tem como viver na escuridão. Porque se você vive na escuridão, você está mentindo e não está praticando a verdade. Mas se vive na luz, naturalmente, temos a comunhão não somente com Deus, mas um com os outros. De maneira que agora as nossas diferenças são rompidas. Lembre-se que antes existia essa dualidade no mundo entre judeus e gentios. Quando eu olhava para a questão judeus, você ia ver o povo eleito de Deus e os outros que estavam ali à deriva, no mar onde eles estavam prestes a naufragarem. E vem Deus, por intermédio de Cristo Jesus, e rompe todas essas barreiras e mostra que ele escolheu salvar um povo para si. A sua morte expiatória e eficaz
seria a redenção do mundo, a redenção de todos aqueles que ele havia escolhido fazer filhos. Ele vai retratar a questão dessa unidade ainda no capítulo 2. Olha como diz: amados, não lhes escrevo um novo mandamento, mas o antigo que vocês têm desde o princípio. Esta é a mensagem que ouviram antes, e no entanto também é um novo mandamento, cuja verdade ele demonstrou e vocês também o demonstram. Pois a escuridão está se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Se alguém afirma estou na luz, mas odeia seu irmão, ainda está na escuridão. Quem ama seu irmão permanece na luz e não leva outros a tropeçar. Mas quem odeia seu irmão ainda está na escuridão e anda na escuridão. Não sabe por onde vai, pois a escuridão o cegou. Lembre-se que os dois principais mandamentos, amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Você vai ver que ele retrata isso daqui, o efeito prático dessas palavras. Uma questão retratada aqui, como nós nos relacionamos com o mundo, a partir do verso 15. Ele diz assim, ó, não amem este mundo, nem as coisas que ele oferece, pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês, porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. E este mundo passa, com ele tudo que as pessoas tanto desejam, mas quem faz o que agrada a Deus vive para sempre. Ele faz sempre esse contraste entre a luz e a trevas, vidas e morte, entre a vida cristã e a vida completamente destituída de Cristo. Deus e o mundo. Ele retrata acerca do anticristo a partir do verso 18, dizendo assim, filhinhos, chegou a hora final, vocês ouviram que o anticristo está por vir, hein? Muitos anticristos já apareceram. Por isso sabemos que chegou a hora final. Eles saíram de nosso meio, mas na verdade nunca foram dos nossos. Do contrário, teriam permanecido conosco. Quando saíram, mostraram que não eram dos nossos. Aqui mostra com muita clareza essa questão de pessoas que aparentam ser, mas não são. Não são. Aquelas pessoas que olham e falam, nossa, ele perdeu a salvação. Lembre-se, a salvação não foi conquistada por nós para que percamos. A salvação, ela é delimitada e definida por Deus. Do ponto de vista humano, nós olhamos e podemos imaginar que uma pessoa sim perde, do ponto de vista meramente racional humano, olhando simplesmente com um tampão para uma realidade única e exclusivamente do ponto de vista humano. Você vai ver alguma pessoa que estava firme, você fala assim, nossa, ali o homem estava se deliciando do Senhor e agora está ali vivendo de uma maneira completamente distante. Mas a realidade, do ponto de vista espiritual, nós podemos retratar da forma como está escrito aqui. Eles saíram de nosso meio, mas na verdade nunca foram dos nossos. Do contrário, teriam permanecido conosco. Porque quem o manteria ali também era o Senhor. Era o Senhor que haveria de sustentá-los, mas eles, mediante a sua malignidade, deturpam a palavra de Deus e saem manifestando a sua verdadeira natureza. Verso 20 diz, mas vocês não são assim, pois o Santo lhes deu sua unção e todos vocês conhecem a verdade. Observe que eles não são dessa forma justamente porque o Senhor havia os dado essa unção, de maneira que agora eles eram cheios daquilo que eles não poderiam conquistar ou comprar em nenhum lugar. Lembre-se que nossa fé não está em um tempo para ser comprado, não está em um lugar para ser adquirido, não está por intermédio de obras para que possamos conquistá-las. Ela está única e exclusivamente escondida no Senhor, do qual nos dá conforme lhe apraz. O verso 21 diz assim, não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque conhecem e sabem que a verdade não produz mentira alguma. E quem é mentiroso? Aquele que afirma que Jesus não é o Cristo. Quem nega o Pai e o Filho é o anticristo. Aquele que nega o Filho também não tem o Pai. Quem reconhece o Filho tem também o Pai. Portanto, cuidem para que permaneça em vocês o que lhes foi ensinado desde o começo. Se o fizerem, permanecerão em comunhão com o Filho e com o Pai. E nessa comunhão desfrutamos a vida eterna que Ele nos prometeu. Escreva essas coisas para adverti-los sobre os que desejam enganá-los. Vocês, porém, receberam dele a unção, e ela permanece em vocês, de modo que não precisam de alguém que lhes ensine a verdade, pois o que a unção lhes ensina é verdade e não mentira, e tudo que precisam saber. Portanto, como lhe ensinou a unção, permaneçam nele. Observe que ele traz
a salvação operada única e exclusivamente pelo poder de Deus. Essa unção derramada sobre aqueles que haveriam de crer, aqueles que foram chamados por Deus mediante a atração do seu precioso sangue vertido na cruz do madeiro. Verso 28 diz: agora, filhinhos, permaneçam nele, para que quando ele voltar estejamos confiantes e não nos afastemos dele, envergonhados, porque sabemos que ele é justo. Também sabemos que todo que pratica a justiça é nascido de Deus. Então ele mostra qual era a característica daqueles que eram nascidos de Deus, para que as pessoas avaliassem as suas próprias vidas, avaliassem as outras vidas, mas sempre da ótica do que Cristo diz. E quando você olhava para os outros, você também deveria olhar para si. Talvez agora seja uma época propícia para isso. Sempre no Natal nós vemos pessoas emotivas pedindo perdão, olhando para dentro de si, glorificado seja o nome de Deus por isso, mas nós deveríamos fazer esses exames de consciência todos os anos, fazermos recapitulação de nossos dias para que possamos corrigir cada uma das nossas rotas, porque nós estamos sempre caminhando para este reino celestial que transcende o que os nossos olhos veem. Outro ponto que ele vai retratar aqui, que é bem interessante, você vai ver acerca deste amor que era compartilhado. Embora ele ainda retrate aqui no capítulo 3, de maneira um pouco mais abrangente e clara acerca desses erros de pessoas que estavam ali se contrapondo, eu vou entrar em umas questões práticas, tá? Olha o que diz no verso 11 do capítulo 3. Essa é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e assassinou seu irmão. E por que assassinou? Porque Caim praticava o mal e seu irmão praticava a justiça. Portanto, meus irmãos, não se surpreendam se o mundo os odiar. Se amamos nossos irmãos, significa que passamos da morte para a vida, mas quem não ama continua morto. Quem odeia seu irmão já é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem dentro de si a vida eterna. Sabemos o que é o amor, porque Deus nos deu sua vida por nós. Olha ele manifestando o que era o amor, tal qual eu abordei no início. Portanto, também devemos dar nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tem recursos suficientes para viver e vê um irmão em necessidade, mas não mostra compaixão, como pode estar nele o amor de Deus? Filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros. Demonstremos a verdade por meio de nossas ações. Essas questões aqui que retratam esse evangelho prático, onde as palavras devem acompanhar as atitudes. Verso 19 do capítulo 3. Com isso, saberemos que Deus, que pertence à verdade, e nos tranquilizaremos quando estivermos diante de Deus. Ainda que a consciência nos condene, Deus é maior que nossa consciência e sabe todas as coisas. Amados, se a consciência não nos condena, podemos ir a Deus com total confiança, e dele receberemos tudo o que pedirmos, pois lhe obedecemos e fazemos o que lhe agrada. Este é meu mandamento, que creio no nome de seu Filho Jesus, e amemos uns aos outros conforme ele nos ordenou. Aqueles que obedecem a seus mandamentos permanecem nele, e ele permanece neles. E sabemos que ele permanece em nós, porque o Espírito que ele nos deu permanece em nós. O homem que está em Cristo Jesus é sustentado por ele e mantido pelo seu divino Espírito Santo. Ele vai retratar isso de maneira muito bela, onde manifesta que aquele que é sustentado pelo Espírito Santo, ele vai agir de determinadas formas, sendo conduzido a uma vida que glorifica o nome de Deus. De forma que você consegue identificar não só o anticristo, aqueles que negam a Cristo, e também os falsos profetas. No capítulo 4 ele vai retratar isso nos primeiros versos. Primeiro verso do capítulo 4 diz assim: amados, não acreditem em todo espírito, mas ponham-no à prova para ter certeza de que o Espírito vem de Deus, pois há muitos falsos profetas no mundo. Assim sabemos se ele tem o Espírito de Deus. Todo espírito que reconhece que Jesus Cristo vem em corpo humano é de Deus. Mas todo espírito que não reconhece a verdade a respeito de Jesus não é de Deus. Este é o espírito do anticristo, sobre o qual vocês ouviram que viria ao mundo, e de fato já está aqui. Filhinhos, vocês pertencem a Deus e já venceram os falsos profetas, pois o Espírito que está em vocês é maior que o Espírito que está no mundo. Eles pertencem a este mundo, portanto falam do ponto de vista do mundo, e o mundo os ouve. Nós, porém, pertencemos a Deus. Quem conhece a Deus, nos ouve, mas quem não conhece a Deus, não nos ouve. Deste modo sabemos se alguém tem o Espírito da verdade ou o Espírito do erro.
Olha essas palavras, do quais nos direcionam a crermos que este Espírito que nos chama, ele também nos alerta e nos direciona. Portanto, observem com muita atenção todas essas advertências, sabendo que os falsos profetas ainda existem e continuarão a existir. Lembre-se que naquele tempo já existiam muitos e agora eles se multiplicam, porque tudo é proporcional. Aquela população ali não chegava a 500 mil no mundo, naquela época não existia tantas pessoas assim. A população agora 8 bi, né? Estamos caminhando ou já estamos em 8 bi? 8 bilhões. Imagina a multiplicação desses falsos profetas. Mas nós sabemos que aqueles que estão em Cristo, aqueles que pertencem a Deus, já venceram esses falsos profetas, não por conta da sua inteligência, da sua capacidade, porque Deus há de abrir os olhos para enxergar qual é a realidade. Portanto, até mesmo os falsos profetas, eles estão ali sendo instrumentos para que o nome do Senhor no fim seja glorificado, porque só reconhece o verdadeiro a partir do que é falso. Que você possa conhecer a verdadeira palavra que emana única e exclusivamente das Sagradas Escrituras. Capítulo 4, ele continua falando agora, ele vai tratar de uma questão um pouco mais direcionada, voltada para o amor. É muito interessante essas cartas porque ela é tudo misturada, né? Você vai ver que essas lógicas aqui, por vezes você não vai encontrar uma lógica, um pensamento centrado, você vai ver que ele aborda uma série de questões e dessa forma que nós temos que ir tentando compreender e clamando ao Senhor para que Ele nos mostre. O verso 7 diz: Amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus mostrou o quanto nos amou ao enviar seu Filho único ao mundo, para que por meio dele tenhamos vida. É nisso que consiste o amor, não que tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como sacrifício para o perdão de nossos pecados. Lembre-se, no início, quando eu abordei todas essas questões, no final das contas, tudo que eu falo nessas introduções se retrata um pouco daquilo que aborda a carta, de uma maneira um pouco mais lúdica, talvez. Ter essa convicção de que Cristo nos amou e enviou seu Filho para morrer por nós é reconhecermos que nós somos pecadores e carecemos de um grande Redentor. E esse Redentor, que não poderia ser apenas homem, mas deveria ser também Deus, porque somente Ele poderia suportar e carregar os nossos fardos. Lembre-se de que Cristo cumpriu aquilo que nós não conseguiríamos cumprir. Verso 11 diz: Amados, visto que Deus tanto nos amou, certamente devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós, e seu amor chega em nós à expressão plena. Deus nos deu seu Espírito como prova de que permanecemos nele, e ele em nós. Além disso, vimos com os próprios olhos e agora testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Aquele que declara que Jesus é o Filho de Deus, permanece nele e ele em Deus. Sabemos quando Deus nos ama e confiamos em seu amor. Deus é amor. Quem permanece no amor permanece em Deus, e Deus nele. À medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito. Assim teremos a confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus viveu neste mundo. Este amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo é porque temos o castigo, e isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirma ama a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso, pois se não amamos nosso irmão, a quem vemos, como amaremos a Deus, a quem não vemos? Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também os seus irmãos. Então, observe que ele retrata aqui, cada hora ele intercalando blocos, ele aponta primeiro para o anticristo, depois ele fala a questão do amor, ele vai sempre fazendo esse grande contraste, de maneira muito bela. Caminhando para o fim, no capítulo 5 diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai também ama os filhos dele. Sabemos que amamos os filhos de Deus se amamos a Deus e obedecemos aos seus mandamentos. Observe que o amar está atrelado a obedecer. Se você diz amar a Deus, mas você não obedece, você de fato mostra que não o ama. Por isso que nós podemos olhar e ver que algumas pessoas reivindicam o Natal, mas de fato nunca amar a Deus, porque suas vidas não manifestam essa obediência,
essa servidão a essa palavra. Continua a dizer, verso 2: sabemos que amamos os filhos de Deus se amamos a Deus e obedecemos a seus mandamentos. Amar a Deus significa obedecer aos seus mandamentos, e seus mandamentos não são difíceis, pois todo aquele que é nascido de Deus vence este mundo, e obtemos a vitória pela fé. Quem vence a batalha contra o mundo? Somente quem crê que Jesus é o Filho de Deus. Jesus Cristo foi revelado por meio de seu batismo na água e pelo derramamento de seu sangue, não só por meio da água, mas pela água e pelo sangue, e o Espírito, que é a verdade, o confirma com seu testemunho. Temos, portanto, 3 testemunhas, o Espírito, a água e o sangue, e as 3 concordam entre si. Porque cremos em testemunho humano, certamente podemos crer no testemunho de Deus, que tem ainda mais valor. E Deus dá testemunho acerca de seu Filho. Quem crê no Filho de Deus sabe em seu coração que este testemunho é verdadeiro. Quem não crê, na realidade chama a Deus de mentiroso, porque não crê no testemunho de Deus acerca de seu Filho. E este é o testemunho de Deus. Este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Ele termina com as suas conclusões: escrevi essas coisas a vocês que creem no nome de Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Estamos certos de que Ele nos ouve sempre que lhe pedimos algo conforme sua vontade. E uma vez que sabemos que Ele ouve nossos pedidos, também sabemos que Ele nos dará o que pedimos. Se alguém vir um irmão cometer pecado que não leva à morte, ore por ele, e Deus dará vida a esse irmão que pecou de maneira que não leve à morte. E Deus dará vida a esse irmão de maneira que não leva à morte. Mas há pecado que leva à morte, e não digo que se devorar por aqueles que o cometem. Toda injustiça é pecado, mas nem todo pecado leva à morte. Sabemos que os nascidos de Deus não vivem no pecado, pois o Filho de Deus os protege e o maligno não os toca. Sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo inteiro está sob o controle do maligno. Grave muito bem isso. Tem alguns versos aqui que devem ser observados, tá? De maneira muito minuciosa. Observe: sabemos que os nascidos de Deus não vivem no pecado, pois o Filho de Deus protege e o maligno não toca. Observe que se você tem vivido em pecado, provavelmente você não é um filho de Deus. Galego, o que eu faço para ser? Se arrependa e creia. Peça perdão. Não viva na prática do pecado. Embora você continuará sendo pecador, você pecará em algum momento da sua vida, os seus pecados não serão mais intencionais, onde você se delicia neles. Então, o nascido de Deus não vive no pecado. Esta é a afirmação. Galego, mas isso é muito cruel. Não é a crueldade, é a realidade. Se você se depara com essa realidade, que aquele que não crê em Cristo está fadado a viver uma vida onde representará suas paixões pelo mundo, seu muito agir de maneira pecaminosa, você talvez enxergue a realidade de quem você é, enxerga a realidade daquilo que você precisa, do qual você não poderia conquistar, do qual nós não poderíamos conquistar. Somente nascidos de Deus, para que possamos vencer este mundo. Continua no verso 20 dizendo: e sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos ao Deus verdadeiro. Agora vivemos em comunhão com Deus verdadeiro, porque vivemos em comunhão com seu Filho, Jesus Cristo. Ele é o Deus verdadeiro e é a vida eterna. Filhinhos, afaste-se dos ídolos. Que você siga essas recomendações, que você continue a meditar nas Sagradas Escrituras, que possamos continuar a glorificar o nome do Senhor, que Cristo se faça presente por intermédio de nossas vidas, que possamos apontar para Ele acerca de tudo que nós temos feito. Que o nome do Senhor seja louvado, que você possa enxergar Cristo nascendo no seu coração, nascendo ao seu redor, e que você reluza por todo lugar essa palavra maravilhosa do Senhor. Um beijo no coração, tamo junto. Não se esqueçam que o ano que vem nós faremos a leitura integral da Bíblia. Eu vou estar aqui com vocês. Eu quero que vocês tenham um tempo de leitura das Sagradas Escrituras. Observe que eu vou lendo algumas vezes, eu interpreto o que está escrito, algumas vezes não, mas lá eu vou ler ipsis literis. Eu vou ler letra por letra
Vou ler palavra por palavra para que possamos acompanhar todas as Sagradas Escrituras. A palavra de Deus já fala mais do que o suficiente. Às vezes tentar explicar, jamais poderemos explicar em sua totalidade o que a palavra de Deus representa, porque o seu significado vai além do que nosso frágil entendimento pode conceber. Então eu gostaria que vocês lessem de maneira integral. Eu creio que essa palavra tem poder de transformar vidas, como está escrito que ela é. O testemunho dela e o testemunho do que está escrito é mais do que suficiente. Portanto, que vocês possam convidar mais pessoas para estar aqui conosco, para lerem as Sagradas Escrituras, mas a questão é também não se motivar mediante ter mais ou menos pessoas. A nossa motivação não está no que os nossos olhos podem contemplar, mas naquilo que foi feito na cruz do Calvário. Agora a nossa vida é utilizada para glorificar o nome dele, e que assim seja. Perfeito? Um grande beijo no coração a todos vocês, Carol, Helena, Eliane, Gandhi, Silvia. Que Deus continue capacitando, sabendo que vocês são instrumentos de luz em meio ao mundo caído. Que o Senhor os guarde, que o Senhor os proteja, que o Senhor continue direcionando a vida de vocês, guarde a família de vocês, que possamos estar unidos em Cristo Jesus, clamando para que Ele nos direcione ao caminho da verdade, porque senão estaremos fadados a andar por densas trevas. Um beijo no coração. Estou aqui hoje no sítio, então no final das contas tem um monte de pernilongo, eu fico me mexendo, tudo começa. Eu estava procurando agora de manhã onde estava o tripé, né? Eu não sabia onde estava o tripé. Todas aquelas questões de mudar de ambiente, mas não importa o lugar, o importante é a constância. Que Deus nos faça constantes. Um beijo no coração, tamo junto, amo vocês, até amanhã, se Deus assim permitir. Fui.